Amigos, estudiosos, internautas, vamos aqui analisar mais uma vez o verbo ver e os seus dois derivados, assim, que são marcantes: prover e prever. Primeiro, o ver. Vejam, trata-se de um verbo da segunda conjugação. Olha a vogal temática E aqui, tirando-se o R e o E, temos o radical V, que está presente quase em todo o diagrama. V. Mas aqui na primeira pessoa, esse V se transforma em vej com J. Aqui no quadrículo 1, que pertence ao bloco 1. E quando isso acontece aqui, nesse quadrículo 1, ele se expande, este radical, em todo o presente subjuntivo em três pessoas do imperativo afirmativo. O interessante é o seguinte: quando este verbo passa para o segundo quadro, ele troca de conjugação. É bom reter isto. Não aparece explicado assim nas gramáticas, mas é uma maravilha focalizar através deste aspecto. Ver, que é da segunda conjugação, no segundo quadro passa para a terceira conjugação, adotando a vogal temática I, e fica regular. Nós vamos ver depois que o prever segue este esquema, porque existe a regra áurea na derivação dos verbos, segundo a qual se pode afirmar que o verbo derivado segue a conjugação do seu primitivo. E no terceiro quadro, este verbo ver é regular. Volta à segunda conjugação, olhem a vogal temática E, regular. Somente 5 verbos são irregulares aqui, Observem, vogal temática E, aqui como fazem todos os terminados em er, aqui é ia, aqui o verbo no segundo quadro passa para a terceira conjugação, regular por sinal, e aqui no terceiro quadro o verbo ver fica regular. Vamos ver agora o prever, para mostrar que ele segue exatamente este mesmo roteiro. Aqui está o verbo prever. É o ver com o prefixo pre. Segue perfeitamente, segue integralmente a conjugação do verbo ver. Eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, vós vedes, eles veem, Eu prevejo, tu prevês, ele prevê, nós prevemos, vós prevedes, eles preveem. E aqui, que eu preveja, que tu prevejas, como eu veja, que tu veja. E 3 pessoas do imperativo afirmativo também. Aqui passa ele também para a terceira conjugação no segundo quadro. Olhem a vogal temática I, regular da terceira conjugação. E aqui volta a ser regular como o verbo ver. Previ, preveste, preveu. Previmos, preveste, previram. Previmos, previstes, previram. Previ, previste, previu. Previmos, previstes, previram. E aqui previra. Se eu previsse, não é se eu prevesse, quando eu previr, quando tu previres, não é quando eu prever nada, é quando eu previr, assim por diante. Regular aqui passa para a terceira conjugação regular, e aqui tem aquela anomalia do roteiro 1, prever com J, que passa para cá, esse radical, e 3 pessoas aqui do imperativo afirmativo. E a formação das duas pessoas, segundas pessoas do afirmativo, segue o roteiro normal. Tira-se do prevês, corta o S, prevê. E aqui prevedes, corta o S, prevede. E assim nós temos o domínio dos verbos através do diagrama. Vamos ver agora o prover. Amigos, são 2 verbos que furam, que transgridem aquela regra áurea. O verbo derivado segue a conjugação do seu primitivo. Mas o verbo prover, ele fura. Onde? Ele transgride. Onde? No segundo quadro. O que é que ele faz? Vamos ver primeiro que aqui no primeiro quadro ele segue o verbo ver. Aqui ele é fiel. O verbo derivado, prover, segue no primeiro quadro aqui o verbo ver. Eu vejo, tu vês, ele vê. Eu provejo, tu prevês, provês, ele provê, provemos, provedes, provém, e assim por diante. Presente subjuntivo, toma o radical aqui,
o radical 1, né, passa para cá e em 3 pessoas daqui. Como este bloco é bivalente, este bloco então serve para o presente do modo subjuntivo e para o imperativo negativo, tá? E 3 pessoas para o afirmativo. Mas o interessante aqui, onde ele transgride aquela regra áurea, segundo a qual o verbo derivado segue o seu primitivo. Aqui deveria ser provi, provisto e proviu. Não, ele segue o seu regular. Vendi, vendeste, vendeu. Provi, proveste, proveu. Provimos, provemos, provestes, proveram. Provemos, provestes, proveram. Provera, como eu vendera, tu venderas, ele vendera. Tá? Provesse, não é provisse, mas o verbo ver é o visse. Ele passa para a terceira conjugação. O verbo ver e verbo prever passam para a terceira conjugação, para a terceira. Abandonam a sua segunda conjugação e passam para a terceira conjugação, o verbo ver e prever. Mas prover fica na sua conjugação regular, Tá? Então, onde acontece isso? No segundo quadro. Não precisa ficar repetindo no pretérito perfeito, no pretérito mais que perfeito, no imperfeito subjuntivo, no futuro do subjuntivo. Nada. No segundo quadro é uma simplificação e é interessante como essas anomalias se encaixam perfeitamente. E aqui passa a ser regular, continua regular sem problema nenhum. Então o verbo prover, ele segue o verbo ver no primeiro quadro, aqui ele segue a sua conjugação regular, não segue o verbo ver aqui, nem o verbo prever, mas prover, ele vai para a segunda conjugação, volta para a sua conjugação regular. E aqui é regular. É interessante assim recordar, lembrar certos detalhes que o diagrama oferece. Observem, a vogal temática é aqui. É a segunda coluna, primeira, segunda, que marca a conjugação. Tá? E o radical pode ser prefixado ou não, primitivo ou não. Mesmo quando aparece com prefixo, nós colocamos o prefixo junto aqui. Mesmo que aqui esteja escrito radical, mas aqui é radical prefixado. O diagrama aceita, né? Nós aqui temos esses detalhes que podemos passar a vocês. Este vá, ou seja, esses aqui são sufixos modo-temporais. Sufixo modo-temporal. Ele é jogado aqui para a terceira coluna, dentro da terceira coluna. Como estamos do verbo em nós tomamos aqui o ia, da segunda conjugação. Segunda e terceira conjugações são iguais aqui. Então esse ia é jogado aqui dentro. Assim como este a para os verbos da segunda e terceira conjugação, né? Nós da segunda e terceira conjugações, nós jogamos esse a aqui na sua coluna do sufixo modo temporal. Sufixo modo temporal é jogado aqui, a marca. Este ra, ele aparece aqui, aqui, mas no pretérito perfeito do indicativo não aparece aqui, é o zero, ficamos sem nada. Então, como é que se nota que o verbo está no pretérito o pretérito perfeito do indicativo? Por causa desse provi, proveste, proveu, provimos, provestes, proveram. Esses tes e este só existem no pretérito perfeito do indicativo, né? E claro, temos aqui o M, proveram, esse ra que marca, que aliás passa para o pretérito mais que perfeito. Em todos os verbos da língua portuguesa, o mais que perfeito é formado buscando-se o elemento, a forma do pretérito perfeito, da terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo. Passa-se para cá, aqui, tudo, provera, proveras, provera, né? Vocês podem observar tudo isso no diagrama.